Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Laudato Si, louvado sejas. Esse é o título da última encíclica do Papa Francisco, o Bispo de Roma. Para falar dessa encíclica, dos seus impactos e seus convites, nada mais justo do que nós ouvimos o Bispo de Umuarama. Por isso temos a grata satisfação de acolher nos estúdios Dom João Mamed Filho, Bispo da Diocese de Umuarama, novamente conosco aqui, esteve conosco logo que chegou para assumir a Diocese, em 2011, exatamente. E hoje nos satisfaz com a sua presença aqui. Obrigado, Dom João. Com muito gosto. Dom João, nós temos aí então a perspectiva da Laudato Si, uma encíclica papal. Antes de entrarmos na discussão sobre a temática da encíclica, para a gente poder calibrar um pouco o debate, o que é uma encíclica? Isso, olha, eu anotei aqui, imaginei que tinha essa pergunta. Olha só, transmissão de pensamento. Não tinha feito antes, né? Vamos supor. Um documento pontifício. Primeiro, a palavra documento vem do latim, né? Docere, significa ensinar. Então, um documento é um ensinamento, né? Ele tem várias categorias, digamos assim, né? Pode ser uma constituição apostólica, por exemplo, do Concílio Vaticano II tem a Lumen Gentium, tem a Verbum sobre a palavra de Deus, enfim, que constitui, né? Constitui a igreja. Depois tem as encíclicas, na verdade, carta encíclica, epístola para o mundo inteiro. Isso que significa. O Papa, ele trata uma questão da igreja, do tempo, né? Dos mais variados campos da vida humana e cristã à luz da fé. Né? À luz da fé e da ciência, de informações que ele tem. Depois, além tem a Constituição, portanto, tem a encíclica e tem a exortação. A exortação quando, logo depois do sínodo da família, em outubro vai ter a segunda fase do sínodo da família, provavelmente vai vir uma exortação, né? A exortação, então, é mais isso, né? Depois, no sínodo, ele resume o ensinamento daquela reunião nessa exortação. Então, já temos a Constituição Apostólica, a encíclica e a exortação. Mas depois tem outra série de documentos papais, de documentos pontifícios, que, por exemplo, o decreto, né? O decreto pega uma dimensão da vida da igreja. Por exemplo, no Concílio Vaticano II tem Apostolica Actuositatem, né? Sobre os leigos, né? Pode ter também declarações, tem a Gravissima Educationes, por exemplo, do concílio, que é a importância capital da educação no mundo, na vida, na sociedade, né? Pode também ser um breve apostólico, documento, né? Este é, por exemplo, assim, uma autorização para se ter o Santíssimo num salão, numa casa particular, né? E pode ser um motu próprio. Motu próprio, a palavra quase já diz, né? Quer dizer, um documento que brota do sentimento, da cabeça, do coração do Papa. Recentemente, por exemplo, teve o Summorum Pontificum do Bento XVI, que regulamenta a liturgia em latim, né? Então, e a Laudato Si, sobre ecologia, é de segunda importância aqui, né? É uma encíclica, é uma carta encíclica em que o Papa chama a atenção de todos os católicos e, por extensão, de todo o mundo sobre uma questão grave e isso que é interessante, ameaça todo mundo. No próprio documento, Dom João, me parece que o Papa Francisco, ele mesmo vai dizer que é uma carta, uma encíclica dirigida aos fiéis católicos, Isso. Mas também até às pessoas de boa vontade, que não têm fé, porque a temática é comum a todos, que é o cuidado. A temática é comum a todos, né?
Para o senhor franciscano, conventual, que bebe dessa tradição de cuidado, de ecologia, de ver as criaturas como irmãos, irmãs, mães, mãe terra, etc., foi uma surpresa o Papa Francisco criar e promulgar uma encíclica sobre a ecologia? Olha, a encíclica não foi, mas que ele calcasse, digamos assim, todo o seu trabalho em São Francisco foi, de certa maneira, surpreendente. Surpreendente. Né? Surpreendente. Se bem que São Francisco já é tido como padroeiro da ecologia, né? Por causa do seu amor pela natureza, do seu cuidado para com as criaturas. Né? Tudo isso é iminente, é ressaltado na figura de São Francisco. Né? Essa pessoa... Alguns comentadores da encíclica estão afirmando, Dom João, que é a primeira vez que a Igreja Católica tem uma reflexão sistemática, organizada, sobre a questão de ecologia, da vida comum no planeta. Isso é verdade, não? É verdade, sim. Quase todos os papas têm alguma pincelada ou algumas sobre o tema, mas assim exaustivamente, de abarcar todas as dimensões e detalhes da coisa, é a primeira vez, né? Nunca teve. É uma novidade para a gente. É uma novidade para a gente ainda. E, olha, no mundo inteiro está sendo considerado uma abordagem, primeiro, bem fundada. Segundo, muito completa. Terceiro, firme. Quarto, muito isenta. Quer dizer, como se diz na gíria, o Papa não tem rabo preso. Né? Perfeito, gostei da expressão. Então, ele não está defendendo interesse, nem comprometido com o interesse de nenhum país, de nenhum grupo de poder político, econômico. Né? Ele diz a coisa que é, e o que ele diz, ele não inventou, ele consultou os mais entendidos da coisa no momento. Os peritos no assunto no momento. Né? Inclusive, me parece, as leituras que eu tenho feito, Dom João, que os entusiastas que acolheram muito bem a encíclica, que elogiam, são aqueles que às vezes nem fé têm, são os ateus, aqueles que encabeçam movimentos ecológicos, as ONGs, né? O Greenpeace fez uma belíssima saudação a Francisco pela encíclica, né? Me parece que veio num momento muito importante da humanidade, que a gente está num divisor de águas aí. Estamos sim. Há quem negue, né? Que a questão ecológica é séria, né? Tem grupos por aí dizendo que, na verdade, é sempre o norte tentando dominar o sul, manter o sul dependente deles, etc. Né? Mas acho que não dá mais para pensar assim. Né? A questão, a água está chegando no ponto que a gente não suporta mais. Olha, eu tive dificuldade de chegar aqui hoje, sabe, para essa entrevista, por causa da chuva. No passado não tinha chuva no tempo de frio, né? Sim. Alguma coisa está se alterando aí, né? Perfeito. E, de repente, muita chuva em pouco tempo. Aqui nosso município de Umuarama está, assim, em calamidade pública, né? Sofrendo situações complicadas. Eu sei que o prefeito decretou situação de emergência, né? E foi ver se arruma verbas, porque são milhões para refazer as estradas de sítio. Né? Normalmente, as prefeituras, nesse tempo, eles renovam as estradas, os caminhos rurais, etc., justamente porque é seca, não tem chuva. No fim, agora, olha, As estações não estão bem definidas ainda. São alteradas, isso sim. E eu acho que isso que é a questão da ecologia, né? Perfeito. Qual seria uma boa dica, ou quais boas dicas, Dom João, para que a gente possa se inteirar do texto, para ler o texto, tanto aquele que tem fé, como aquele que talvez não tenha fé, ou tenha fé diferente da nossa? Qual seria um guia de leitura para a encíclica Laudato Si? Muito bem. Olha, todos os capítulos e números têm qualquer coisa assim muito prática e muito interessante. Quer dizer, todos eles. Qualquer um que a gente abrir assim, a gente aproveita, né? Mas o próprio Papa, no número 16, diz assim: eixos que atravessam a encíclica inteira.
Então, esses eixos aqui, eles voltam frequentemente, né? No desenvolvimento do tema, eles voltam frequentemente. Por isso que ele diz, atravessam a encíclica, né? Então, uma relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, né? Normalmente, onde a pobreza, não que os pobres agridam o planeta, mas onde há descuido para com o pobre, há também para com a natureza. Inclusive, me parece que o Papa Francisco coloca a terra como na categoria do pobre, né? Exato. Diz que a terra é pobre, maltratada, violentada. A terra é pobre, né? maltratada, explorada e tudo mais, né? Então, isso aqui a gente vai ver bastante. Por exemplo, ele dá até exemplos interessantes, né? Vamos supor assim, uma mulher grávida que não quer criança, que para ela é incômodo a criança, é incômodo um mosquito também, ela vai matar o mosquito. É incômodo um sapo, ela vai chutar o sapo. Também. É interessante. O argumento, né, é interessante. O modo como tratamos os outros seres é o modo como tratamos os próprios humanos. Quer dizer, isso é nossa, como dizer assim, nosso desequilíbrio se espalha na natureza, né? A gente trata a natureza a partir dele, as pessoas e as coisas, e sobretudo os pobres, né? A convicção, é isso que está, outro eixo que atravessa todo o documento, a convicção de que tudo está interligado no mundo, né? Você matar uma joaninha, olha, ela ia ter mais 10 filhotinhos, você diminuiu no mundo uma coisa que tem uma função, nada está sobrando, tudo é interligado nesse mundo, né? Não, as pessoas, as coisas, os animais, né? Crítica ao novo paradigma e formas de poder que derivam da tecnologia, né? Tecnologia que dá esse poder incrível para o ser humano de intervir na natureza, não é? Esse também perpassa o documento do começo ao fim. Convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, né? Todo mundo devia estar assim, de olho, de ouvido, para ter um outro paradigma de economia e de progresso que respeitasse mais, que tirasse as desigualdades sociais da cidade, da sociedade e tivesse mais cuidado com a natureza. Temos todo mundo que está buscando essa outra possibilidade, né? O valor próprio de cada criatura. Eu falei agora um pouco que ele fala da joaninha, né? O sentido humano da ecologia, né? Enquanto o descuido com a natureza manifesta descuido com o social, com o pobre também, né? Pois a necessidade de debates sinceros e honestos, não interessados, não defender interesses de grupos, não é? Tem muita gente aí do poder que não assinou, por exemplo, o protocolo de Kyoto, né? A grave responsabilidade da política internacional e local. Isso perpassa o documento, frequentemente ele traz, né? A cultura do descarte. Ele dá cada exemplo interessante. Por exemplo, na floresta tem tantos animais, tantos bichos lá, não é? E eles não têm material descartável. Tudo tem seu ciclo lá dentro, tudo é reaproveitado, né? E os seres humanos não conseguem fazer isso. Os bichos fazem, e a gente não consegue, né? Em uma floresta lotada de animais, de pássaros, de répteis, de bichos, tem que ter um lixão aí ao redor. Não tem, não é? Está tudo lá muito bem integrado. A proposta de um novo estilo de vida, porque para enfrentar realmente a questão, tem que mudar um sistema de produção e de consumo, né? Quer dizer, a gente tem que aprender uma vida mais frugal, né? A natureza, o planeta não se renova no ritmo que nós estamos querendo, né? Um desenvolvimentismo que tomou conta das cabeças e dos corações, né? Dava para viver muito bem com 3, com 4, mas o desenvolvimentismo quer
produzir arrancado da matéria-prima, da natureza, 10 para a gente usar 10, sendo que bastava 3, 4. E num ritmo de imediato, né? No Tem que ser ritmo agora, imediato, né? maluco. Né? Um deslanche humano assim desmedido, sem causa, sem porquê, sem efeito bom nenhum. Né? Essa crise, digamos, ecológica, no fundo, é uma crise antropológica, né? Antropológica. O humano está em crise, talvez crise. Não se perceba quem mais ele é. Sabe o que eu comparo? Você, numa reta, você pegar seu carro, pôr uma primeira e enfiar o pé no acelerador. Não precisa isso, pode andar mais devagar. Quer dizer, todo mundo ia ser mais feliz com menos, não precisa ter tanto desgaste. Não precisa trocar de roupa tão frequentemente, nem alimentos, diz que se perde, não sei lá, 40% de tudo que é produzido. Né? Então, se lê o número 16, ele mesmo diz, ó, esses são os eixos que perpassam o documento. Né? Se a gente lê com essa ótica, já fica mais fácil. E é interessante ver que esses eixos, de certa maneira, não precisa ser um homem ou uma mulher de fé para abarcá-los e abraçá-los. Precisa, né? não precisa. É a condição humana. E ele fala da religião também, depois, né? Ele fala assim, o tanto que a religião corrobora com um cuidado ecológico, né? E dá exemplos que todo mundo entende. Por exemplo, assim, o Evangelho diz, não cai um pássaro na mão do caçador sem que Deus permita. Né? Vós valeis mais do que os pardais e não cai um na mão do caçador sem que Deus permita. Então ele diz assim, ó, a criança ou qualquer um que lê isso, lê o Evangelho nesse trecho aí, na sua celebração, etc. Depois quando vê um pardal vai lembrar e vai ter mais cuidado. Assim, olha, não cai sem que Deus permita, então Deus está cuidando dele e eu vou fazer minha parte também, não vou destruir em primeiro lugar, depois vou ajudá-lo, alimentá-lo, se puder, né? Então ele diz, todas as religiões têm qualquer nota de colaboração com a ecologia, todas. O Papa Francisco traz um conceito que aparentemente é novidade, que é a ideia de uma ecologia integral. Porque até então, década de 80, 90, início do ano 2000, quando se falava de ecologia, se falava de pensar na sustentabilidade, preservar a terra para colher os frutos no futuro, pensar na geração dos filhos. Se pensava só no humano. Agora me parece que ele traz um conceito muito mais amplo, né? É o cuidado com todo o ser vivo, com o conceito de ecologia integral. É uma novidade mesmo que o Papa traz para a gente? Eu penso que sim, porque não se trata mais de uma dimensão, de um aspecto, né? É uma, que podíamos dizer, uma compreensão total, abrangente, né? Quer dizer, não tem nada que esteja fora. Eu lembro aqui, por exemplo, assim, ó, ele fala assim, um plâncton, minúscula alga do mar, tem sua importância. Mal usado ou maltratado, desencadeia um processo danoso. Um pobre descuidado é uma questão grave. Tudo está interligado neste mundo. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente um sem prestarmos atenção ao outro. Está no número 48 ali, né? 1/3 dos alimentos do mundo é desperdiçado. Estamos dentro de uma crise ecológica e não temos cultura para enfrentá-la. Não temos, não treinamos, não fizemos um caminho que nos deixasse agora, nos tornasse nesse momento aptos a enfrentar o desafio que está aqui queimando a nossa pele, chegando muito perto de nós, né? Não temos uma cultura para enfrentá-la, né? E preocupa muito a fraqueza da reação política internacional. Dá a impressão que ninguém está achando que a coisa é séria, né? Ou então, todo mundo pensando que alguém vai fazer alguma coisa, né?
Em algum momento vai surgir aí um movimento que vai frutificar um cuidado para com a totalidade da casa de todos, né? Mas ou a pessoa acha que não é tão sério, como estão dizendo, ou acha que não tem nada para fazer, né? Que não tem saída e pronto. Né? Acho que isso que ele fala, nós não temos, a crise é séria, está muito perto de nós e nós não temos uma cultura para enfrentá-la. Um conjunto de hábitos que nasceu, se cultivou e foi crescendo e que hoje, com ele, com essa cultura, nós podemos enfrentar a questão. Não temos que urgentemente fazer isso acontecer. E como cristãos, talvez um dos nossos deveres seria desenvolvermos uma espiritualidade ecológica. Me parece que ele apresenta isso também na encíclica, né? Uma espiritualidade ecológica que tem cuidado por todos os seres, por toda a terra, por todo o planeta. Exatamente. Olha, no número 86 ele diz assim, ó, o sol e a lua, o cedro e a florinha, a águia e o pardal, o espetáculo de suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Nenhuma criatura. Elas só existem na dependência uma das outras, para se completarem mutuamente no serviço uma das outras. Não é? Esse entendimento de que todos dependemos de tudo e tudo depende de todos. É um dos eixos de leitura que tudo está interligado, que vai atravessar todo esse Exatamente. Ele diz, né? Dom João, não poderia, talvez, o leitor menos avisado fazer uma interpretação errada daquele, digamos, mandamento do Gênesis, quando Deus pede que o humano domine a terra? Exato. Alguém não pode interpretar errado e dizer, não, mas está lá na Bíblia, Pode lá, ser. Deus mandou a gente ser. dominar, a gente pode usar como quiser. Pode acontecer isso ou não? Esse é um perigo constante, né? De a gente entender assim, eu sou o Senhor, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, com o que eu quiser. Né? Porque Deus entregou para nós dominarmos, né? Mas é um senhorio de cuidado, né? É um senhorio de serviço, é um senhorio de uso respeitoso, respeitando os prazos de reposição das coisas, de recriação das coisas, né? Se não tiver esse ritmo, respeita esse ritmo, tudo entra em colapso, né? De certa maneira, a encíclica, então, nos convida a uma conversão, né? Um processo de rever as nossas posições diante dos outros, do mundo, da casa comum. Por isso que, já citei lá atrás, a fala do Papa, né? Que se trata de um novo modo de produção e de consumo. Não tem jeito. Quer dizer, estilo de vida. Quem gasta demais tem que usar menos dos bens da natureza. Não tem outra saída, né? E essa conversão que o Papa nos propõe, nos apresenta, Dom Mamed, Dom João, ela é um convite, mas cada igreja, cada diocese tem que encampar algumas iniciativas, promover algumas situações, para que toda igreja possa, então, vivenciar esse convite, né? Sim. Na Diocese de Umuarama, me parece que o senhor tem uma boa iniciativa, até o senhor trouxe para nos brindar aqui, de fazer chegar a cada mão de cada gente de consciência pela humanidade a própria encíclica, né? Você fez uma edição, da Diocese de Umuarama. De 35 mil cópias. 35 mil Mas cópias. que eu vou usar aqui umas 15, assim. Depois aqui nas vizinhas, as outras dioceses eu cedi para eles também, né? E quem desejar ter acesso a essa edição, basta procurar nas paróquias? Nas paróquias. Nas As paróquias vão ter todas as, talvez a partir desse fim de semana mesmo, todas as paróquias vão ter e vai ser um custo baratinho, R$2, R$3, não sei. Puxa vai vida, ser muito pouquinho, né? Essa é uma iniciativa interessante para que as pessoas tenham acesso ao texto, né? Exato. Possam ler. E mesmo aqueles que talvez não puderem ou não quiserem ter o texto impresso, o site do Vaticano disponibiliza também. Disponibiliza também. E esse dia aqui, eu vou enviar uma para cada vereador e para cada prefeito das nossas 30 cidades que compõem a diocese. Perfeito. Né? Junto com uma cartinha apresentando, falando das qualidades do livro e do texto e da importância do tema,
não é? Creio que para a Universidade Paranaense também, com seus cursos voltados para a área da ecologia, da agricultura, economia, etc., será um bom texto também para poder discutir amplamente. Né? Beleza pura. É por aí, sim. Dom João, estamos infelizmente encerrando o nosso tempo, né? O tempo que é relativo, passa muito rápido. E queria que o senhor deixasse para a gente talvez uma mensagem final para nos entusiasmar, para ler o documento do Papa Francisco, para que possamos ter um cuidado comum pela terra. Isso mesmo. Tudo é interligado, né? Então, cada um de nós começarmos a tomar atitudes, decisões a partir deste conhecimento, desse saber de que tudo está interligado, né? Consumir muito plástico sempre leva a um perigo, né, de a gente espalhar aí pelos parques, pelas ruas, isso que leva tanto tempo para se decompor na natureza, né? Quer dizer, não usarmos muito, usarmos menos, pelo menos, né? Desde criança, irmos educando as crianças para que amem. Eu confio tanto no poder das crianças. Eu acho que as crianças, por exemplo, sim, diminuiu muito o consumo de fumo, né, na sociedade. E as crianças têm um grande papel. Elas nos ensinam muito. Porque a escola treinava a criança para incomodar o tio, o irmão, o pai. Eu sei porque eu fui incomodado também, né, que fumava, né, e foi dos elementos que levou a diminuir. Eu acho que as crianças também podem ser acionadas na sua inocência para contribuir com uma consciência e com um crescimento de uma preocupação com a casa de todos, né? E Deus fica muito contente porque Ele é o primeiro que cuida de tudo e de todos, né? E que Ele nos abençoe nesse trabalho. Amém. Obrigado, Dom João, pela sua presença inspiradora, pelo presente que o senhor nos trouxe, enfim, por nos trazer reflexões e mensagens tão profundas por cuidado da terra comum, da casa comum que é a terra. E para encerrar, apenas gostaria de ler o que é o início da própria encíclica do Francisco, Laudato Si, que é o Cântico das Criaturas de São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Louvado seja, talvez, o sentimento que nós podemos encampar no nosso dia a dia. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.